Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês essa linda bolsa baguete feita em fio de malha extra premium da Fisher e acessórios no dourado lá da loja Matilda, tá? Então todos os acessórios vocês vão encontrar no site da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Olha para vocês verem, gente, que lindo. Eu fiz a base também de crochê, tá? Ficou uma bolsa super econômica, porque eu utilizei somente um rolinho de fio. E nessa aula de hoje, eu quis trazer a aplicação de zíper, tá? Então, essa bolsa tem o zíper. Tem um tutorial desse mesmo modelinho aqui, que eu vou deixar pra vocês na descrição e também no card, que eu coloquei o botão imantado. Então, caso você prefira, você pode colocar o botão imantado em vez do zíper, tá certo? Mas ficou uma bolsa muito bonita, super econômica, e essa cor trouxe um charme maravilhoso pra peça, né? Eu também trouxe algumas explicações a mais, tá? Porque eu vi que vocês tinham algumas dúvidas, tanto na base quanto essa parte aqui que a gente sobe, a parte aqui que eu chamo de orelhinha, gente. Então, eu expliquei pra vocês, eu mostrei fazendo as duas partes pra não ter dúvida também, tá bom? Então, deixa eu tirar as medidas aqui pra vocês verem. A parte do fundo da nossa bolsa ficou com 22 centímetros de comprimento e 6 centímetros e meio, quase 7 centímetros de largura, tá? Então, ficou um tamanho bem bacana, tá? Ficou bem parecido com a outra bolsa. Então, aqui coloquei a minha etiqueta lá da Destaque Etiquetas, um par de argola articulada lá da loja Matilda, o tassel também é lá da loja Matilda, o fio também vocês encontram na loja Matilda, também lá tem outras cores disponíveis, tá bom? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Lá eu posto 2 aulas mensais inéditas, que eu não posto por aqui, tá bom? Por R$ 6,99 mensais, mas caso você não possa, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá? Lembrando que os acessórios são lá da loja Matilda, vocês têm um cupomzinho de desconto que é na NAH para vocês terem 5% de desconto na compra desses materiais e de muitos outros que tem lá no site, tá bom? Ah, e aqui também a alça, gente, ficou com 27 centímetros, tá? Então eu deixo todas as informações para vocês na aula, tá bom? Então bora pra aula! Então, meus amores, vamos para os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje. Para começar, vamos utilizar um rolinho do fio de malha Extra Premium da Fisher, tá bom? Ele tem 140 metros e 25 milímetros, tá? E a cor é a cor Ferrari, ok? Esse vermelho bem vivo, ó, bem bonito. E a gente vai utilizar somente um rolinho. E esses materiais que eu vou mostrar para vocês na sequência, vocês encontram lá na loja Matilda, ok? Os parceiros aqui do nosso canal, tá? Então, vocês vão encontrar quanto essa cor, que eu tô mostrando aqui pra vocês, mas também tem mais cores lá no catálogo deles, tá? Do fio de malha premium da Fisher, tá, gente? Então, a gente vai utilizar somente um rolinho, tá certo? Vou utilizar aqui também um suporte de tassel, ó, um tasselzinho. Ele já vem com essa argolinha no dourado, também da loja Matilda, que a gente vai utilizar para dar um destaque na nossa bolsa. E também a argola articulada de 3 centímetros, tá? Lá no site eles vendem a unidade dessa argola aqui maiorzinha, mas se você preferir também tem o par da argola articulada de 2,6 centímetros, se eu não me engano. Vou colocar para vocês aqui na descrição também, tá bom? Então, esses materiais são lá da loja Matilda. Vou deixar para vocês um cupomzinho aqui na tela, que é na NAH, para vocês terem 5% de desconto, tá? Então, vocês podem aproveitar aí, tanto para comprar esses materiais, quanto os outros materiais de muita qualidade lá no site da loja Matilda. Lembrando que todas as ferragens, elas têm uma resistência bem maior para oxidação, tá? Elas são de Zamac, tem um banho italiano, então evitando aí essa oxidação, trazendo muito mais qualidade para suas bolsas, tá certo? E aqui, gente, nesse tutorial de hoje,
É um modelo que eu já trouxe para vocês, o modelo baguete, um modelo econômico. Na aula anterior eu coloquei botão imantado, tá? Então se você quiser aproveitar e já adicionar no carrinho de vocês o botão imantado também, na loja Matilda tem também, tá bom? Então vocês podem aproveitar aí a compra de vocês para comprar o botão imantado. Mas nessa aula de hoje eu quero colocar o zíper, tá? Então, a gente vai colocar um zíper. Esse daqui é um zíper de 25 centímetros, que eu comprei aqui na minha cidade mesmo, na loja Peter. Também no vermelho. Linha e agulha para costura, tá? Também na cor vermelha. E aqui eu vou colocar a minha etiqueta personalizada lá da Destaque Etiquetas. Lembrando que eu vou deixar para vocês todos os links aqui na descrição, tá certo? E também vou deixar o link do WhatsApp para vocês adquirirem a etiqueta de vocês. Ó, essa daqui é no acrílico espelhado com a minha logo, tá? Então, eles personalizam do jeitinho que vocês preferirem. A agulha que eu vou utilizar aqui vai ser a agulha número 6. Essa aqui é a agulha da Fios Kiki, tá? A agulha Unique, uma agulha que eu sempre falo aqui pra vocês, que é uma agulha que eu paguei menos de 30 reais, mas ela tem a mesma qualidade das agulhas ergonômicas aí gringas, que vocês conhecem bem, tá? Eu tenho aqui, gente, essas agulhas, são bem carinhas e eu não vi diferença aqui com essa agulha Unique. Eu prefiro muito mais a pegada dessa agulha do que essas gringas, tá? Então vale muito a pena vocês adquirirem aí pra vocês conhecerem. Vou deixar pra vocês o link na descrição, que eu comprei ela na loja na Shopee, tá? Também vamos utilizar fita métrica, marcadores caso necessário, cola para arremate, tá bom? Tudo que vocês precisarem aí pra bolsa de vocês, tá bom? Então bora pra aula. Então vamos iniciar aqui o nosso trabalho, tá? Para começar, meus amores, eu vou deixar aqui uma pontinha de fio, tá? Uma boa quantidade de fio, pra gente fazer um detalhe na nossa base, ok? E depois dessa pontinha, depois dessa quantidade de fio, a gente vai iniciar o nosso trabalho, tá? Então, aqui, vou fazer aqui a minha laçada inicial, e a nossa laçada inicial já vai contar como um ponto, ok? Então, vamos lá. E agora eu vou fazer um total de 18, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem soltinho, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 correntinhas aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui temos o lado do avesso, né? A parte de trás do nozinho, que geralmente eu trabalho, mas hoje a gente vai trabalhar na parte da frente das correntinhas, tá? Vou pular a primeira e venho na segunda, tá? Pego aqui uma alcinha, laço, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho as 2 alcinhas, fazendo meu primeiro ponto baixo. Na próxima, pego essa alcinha de cima, laço, trago aqui pra frente, 1, 2 alcinhas, laço e fecho as 2 juntas. No próximo, pego aqui a alcinha de cima, laço, trago aqui pra frente, fico com 2 alcinhas na agulha, laço, tiro essas 2, tá? E a gente vai fazendo desse jeito até chegar ali na minha laçada inicial, tá certo? Lembrando de fazer bem soltinho pra não repuxar. Caminhei aqui com os meus pontos baixos, tá? E chegamos aqui na nossa laçadinha inicial, tá? E aqui que a gente vai fazer a nossa primeira curvinha. Eu entro aqui pegando uma das alcinhas e eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Faço aqui 1, viro aqui pro meio, faço 2, viro totalmente e faço aqui o meu terceiro ponto. Todos dentro da laçada inicial, tá? Eu gosto da laçada inicial porque se formar um buraquinho, é só puxar essa pontinha que ela fecha, ok? E agora já estamos aqui na parte da frente, tá? E aqui agora a gente vai fazer como se fosse um espelho. Eu tenho esse ponto, eu vou fazer bem no pezinho desse ponto, pegando o restante das alcinhas, laço e faço um ponto baixo, ó. Fica bem de frente um pro outro.
No próximo, bem no pezinho, laço um ponto baixo. No próximo, laço mais um ponto baixo. E a gente vai fazendo isso até o finalzinho. Caminhei aqui com os meus pontinhos, tá? Olha pra vocês verem. E aqui agora chegamos no nosso início, onde a gente tem o nosso primeiro ponto. E aqui também vai fazer parte da nossa curva, tá? Então, aqui eu vou fazer bem no pezinho do meu ponto, um ponto baixo, tá? Aqui, a gente vai fazer mais um para completar o terceiro, bem próximo, bem em cima, o máximo em cima da correntinha que a gente pulou, tá? Bem aqui em cima dela. Então, eu entro aqui no centro, tensiono bem esse fiozinho, laço e vou fazer em cima dessa correntinha que a gente pulou, ó. E vai ficar assim. E aqui eu tenho a minha segunda curvinha com os meus 3 pontos, tá? Deixa eu só medir aqui pra vocês verem. Opa, acabei desmanchando. Deixa eu refazer aqui esse pontinho. Ó, refiz o pontinho. Deixa eu medir aqui pra vocês verem essa primeira carreira. Essa primeira carreirinha, ficamos aqui com 18 centímetros, tá? E agora vamos pro fechamento dessa primeira carreira. Então, aqui nas nossas próximas carreiras vão ser pontos baixos centrados, tá? Solto aqui a minha laçada, vou vir aqui com a agulha de trás pra frente nessas duas alcinhas de cima. Nessa primeira carreirinha, a gente vai fazer o ponto e o fechamento em cima do último pontinho que a gente fez, tá? Somente nessa primeira carreira. Então, vou vir aqui, ó, no meu último ponto, entrando bem no meio dele aqui, ó, como se fosse ponto baixo centrado. Não é bem ponto baixo centrado, porque como a gente não finalizou, ele não tem a segunda perninha, tá? Coloco a alcinha na agulha novamente e puxo aqui o fio do meu rolo, tá? Ajustando bem. Laço aqui trazendo pra frente, ó, vem com facilidade e vou fazer aqui meu primeiro ponto, tá? E aqui nas nossas curvinhas a gente vai começar a fazer aumentos, tá? Então, aqui nessa carreira anterior, como a gente tinha 3 pontos, agora precisamos fazer 3 aumentos. Então, eu vou vir no mesmo lugarzinho que eu acabei de fazer esse ponto. Bem aqui onde a gente acabou de fazer esse pontinho, no ponto baixo centrado também, tá? Laço, trago aqui pra frente, fazendo o meu segundo pontinho, ok? Vou vir aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, laço, faço um, agora entro no mesmo lugarzinho e faço o meu segundo, tá? Então, aqui temos 2 aumentos, ok? Deixa eu só tensionar bem esse fiozinho pra não ficar aparecendo a rebarba na frente. Então, fiz aqui o meu segundo aumento, tá? Depois a gente vai dar o acabamento, gente, a gente vai conseguir fechar esse buraquinho aqui, tá bom? E agora, a gente vai caminhar com pontos baixos centrados até chegar na minha segunda curvinha, ó. Então, eu venho aqui. Tensiono bem meu fio, entro aqui no meu primeiro pontinho da parte reta, ó, ponto baixo centrado, laço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, ó. E a gente vai fazendo desse jeito até chegar aqui na minha segunda curvinha. Caminhei aqui com os meus pontos, tá, gente? Na parte reta aqui, ó, onde a gente não tem aumentos, a gente tem 15 pontinhos, tá? E agora eu cheguei aqui na minha segunda curvinha, como falei pra vocês, ok? E vamos fazer aqui os nossos 3 aumentos, tá? Então, venho aqui no primeiro, entro aqui dentro, faço 1 e 2 pontinhos. Fiz meu primeiro aumento. Venho no segundo, faço 1 e 2. Venho no terceiro, faço aqui 1, deixa eu só tensionar esse fio. Faço aqui 1 e 2, tá? Fechando aqui os meus 3 aumentos dessa curvinha.
E agora, vamos seguir fazendo aqui os 15 pontinhos da parte reta, tá? Lembrando que é ponto baixo centrado. E eu vou seguir até o início ali, pra gente fazer o nosso último aumento dessa primeira curvinha. Caminhei aqui com os meus 15 pontinhos, como falei pra vocês, e cheguei aqui no meu último pontinho, tá? Ó, bem aqui. E vou fazer o meu último aumento, ok? 1 e 2 pontinhos no mesmo lugarzinho, tá? E agora, meus amores, vamos aqui pro nosso fechamento, tá certo? Solto aqui a minha laçada, vou vir nessas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, coloco a alcinha na agulha e trago aqui pra trás, ok? E agora, eu vou vir no primeiro pontinho, como eu falei pra vocês, tá? Então, entrando aqui no ponto baixo centrado também, uma perninha pra cada lado. Volto a alcinha na agulha e ajusto, certo? Ó, toma cuidado só pra não fechar demais aqui. Agora, eu laço esse meu fio e trago aqui pra frente, fazendo o meu primeiro pontinho, tá? E aqui agora a sequência vai mudar um pouco, ok? Aqui na parte de baixo a gente fez 3 pontos sozinhos, agora foi 3 aumentos, e agora vai ser um ponto sozinho e um aumento, ok? Mas antes a gente vai ajustar aqui essa parte da base, tá? Isso também vai ajudar muito, gente, a não ficar tão torcidinha assim, tá? Então, olha aqui pra vocês verem, ó. Aqui a gente tem um aumento e aqui a gente tem outro. Tá vendo que tá torto? Aqui assim? Então, eu vou ajustar aqui, ó, pra ficar um na frente do outro, esses aumentos. Ó, e já reparem que ela já vai ficando mais retinha, tá? Tá vendo? Então, a gente ajusta aqui o máximo que conseguir. Olha, reparem agora que tá assim, ó, mais certinho, tá vendo? Então, eu preciso acertar aqui desses dois lados. E isso acaba ajudando a nossa base a ficar mais retinha, tá? Isso aqui era uma dúvida que vocês estavam tendo também na outra aula, tá bom? Então, eu quero deixar aqui algumas dicas a mais que não tinha naquela aula, ok? Então, aqui agora, como eu falei pra vocês, vamos mudar a sequência de um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Já vou fazer um aumento já na minha chegada. No próximo, eu faço um ponto sozinho. No próximo, um aumento. E aqui, nesse último, vou fazer aqui um sozinho, tá? Caso você tenha dúvida, é só colocar aqui um marcadorzinho. É só colocar aqui, gente, um marcador, principalmente nesse daqui, que vai ficar um ponto sozinho, pra gente não confundir com a parte reta, tá? Porque a gente não pode confundir, eu tenho que saber que aqui faz parte da minha curva, tá? Principalmente caso você vá seguir por muitas carreiras, tá? Mas daqui a pouco eu explico. E aqui agora eu vou fazer os meus 15 pontos sozinhos dessa parte reta, ok? Então, eu vou fazer desse jeito até chegar na outra curva. Caminhei aqui com os meus 15 pontos na parte reta, tá? E aqui agora, uma dica muito legal pra vocês que têm dificuldade aqui na parte da base oval, tá? Quando a gente finaliza uma carreira, aqui uma curvinha, a gente inicia do mesmo jeito, tá? Então, olha pra vocês verem aqui, a gente finalizou com um ponto sozinho. Então, eu vou iniciar aqui com um ponto sozinho. No ponto baixo centrado, faço aqui um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Aqui, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E aqui no nosso último, a gente faz um aumento, tá? Aqui nessa parte oval é assim mesmo, tá bom, gente? Quando a gente começa de um jeito, a gente finaliza de outro. Então, aqui eu iniciei com um ponto sozinho e aqui a gente finalizou com um aumento. Deixa eu só marcar aqui pra gente não se esquecer também, tá? E agora,
E agora, a gente segue aqui com os nossos 15 pontos sozinhos novamente, tá? Ó, bem soltinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. E aqui, como eu falei pra vocês, meus amores, ó, já continuei com o meu trabalho. E do mesmo jeito que a gente finaliza de um lado, a gente inicia do outro, tá? Então, eu vou fazer aqui um aumento, já na chegada. Faço aqui um aumento. Só tensionar bem esse fiozinho aqui, tá? Um aumento. E agora, finalizamos com um ponto sozinho. Reparem pra vocês verem que vai dar certinho a sequência, ó. A gente começou com um aumento e aqui já tem o ponto sozinho, tá? E fica assim a nossa base, ok? Eu não vou fazer mais carreiras, tá bom, gente? Vou deixar assim, mas eu já venho explicar pra vocês como que vocês vão fazer pra aumentar, tá? Eu só vou acertar aqui de novo, como eu falei pra vocês, ó. Aqui tá o meu ponto, meu último ponto da curva, e aqui meu aumento. Tá vendo que tá torto de novo? Então, eu tenho que acertar novamente pra deixar a minha curvinha uma parte bem retinha com a outra, tá? Ó. Aí. Então, isso já vai ajudar a ficar bem retinho também a minha base, ó, pra vocês verem como ela já muda, tá vendo? Então, a gente tem que deixar o mais retinho possível aqui, ó. Principalmente essa parte aqui da curva, ó, tem que ficar bem retinho. Vou fazer aqui o fechamento, que vai ser um pouquinho diferente, porque agora a gente vai começar a subir a nossa bolsa, né? Solta aqui a minha laçada, vem com a agulha de trás pra frente. E aqui eu vou separar essa minha alcinha, tá? E agora a gente vai começar a fazer os pontos baixos. Pra fazer os pontos baixos, eu tenho que pegar um nozinho na parte de trás, tá? Pra depois colocar a minha alcinha na agulha e puxar aqui o meu fio. Laço, trago aqui pra frente. Deixa eu tensionar aqui esse meu fiozinho. E fecho aqui, e esse vai ser meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, caso vocês queiram aumentar essa quantidade aqui de carreirinhas, e vou medir pra vocês também certinho. Vamos medir aqui primeiro. Daqui a pouco a gente vai fazer o acabamento, ela vai ficar mais retinha ainda, tá? Então, aqui, de comprimento, ela ficou com... Opa, ficou aqui com 22 centímetros e meio, quase 23 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura, tá? Então, caso vocês queiram aumentar, vocês vão fazer a seguinte sequência. Vocês só vão continuar do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, aqui a gente começou com 3 pontos sozinhos, depois 3 aumentos. Agora, um ponto sozinho, um aumento. Da próxima vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante, tá? A única regra é que a gente não pode trabalhar aumento sobre aumento. Então, quando for aumento, tipo assim, na próxima carreirinha aqui, eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Aonde o aumento eu vou utilizar para fazer um ponto sozinho. E na próxima, a gente faz o aumento, tá bom? Então, isso é referente à última carreira, tá? A gente só não faz aumento sobre aumento para não formar um bico. Porque quando você faz aumento sobre aumento, ele fica assim. E eu preciso que fique bem redondinho aqui essa parte, tá? Então, ficou assim a nossa base. Agora, vamos pro acabamento que eu falei pra vocês. Eu puxo bem aqui essa alcinha inicial, tá? Agora, eu vou vir bem no meio aqui, gente, dessa alcinha, que foi onde a gente fez os 3 pontos sozinhos. Laço esse meu fio e trago aqui pra cima. Agora, tá vendo que aonde a gente fez os pontos um de frente pro outro, ficou esse buraquinho? Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Venho no próximo buraquinho. Deixa eu só puxar esse nozinho, gente, que o nozinho não pode aparecer na frente, tá? É só a parte do fiozinho, ó. Venho no próximo buraquinho, entro aqui com a ponta da minha agulha, laço meu fio que tá aqui embaixo, faço ponto baixíssimo. Venho no próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo isso, ó, em cada espacinho dessa aberturinha, tá? Pode fazer bem soltinho pra ficar bem bonito, certo? Ó, bem soltinho. Aqui. Ó, e ela vai ficando bem certinha, tá? Deixa eu só
deixar bem bonito esses pontinhos. Toma cuidado, tá? Pra não fazer um solto, um apertado, um solto, um apertado. Vamos deixar sempre com essa mesma tensão de ponto do início até o final aqui, tá? Isso aqui é uma questão de prática, ok? E aqui no meu último buraquinho, que é aquele que eu falei pra vocês do início, a gente faz o último, ó. E fica assim, tá vendo que ficou bem retinha a nossa base? Agora eu vou puxar essa ponta pra frente. Ó. Ó, eu tô segurando esse último ponto baixíssimo pra trazer pra frente, tá? E agora, eu vou vir aqui nessa carreirinha de cima, ó. Coloco a minha agulha e puxo na carreirinha aqui de cima, tá? Segura aqui meu último ponto baixíssimo também. E ela vai ficar assim, ó. Fica bem bonita. Tá certo? Aqui depois a gente vai arrematar, tá bom? E agora a gente vai continuar aqui fazendo a nossa primeira carreirinha. Então, aqui, meus amores, como que a gente vai fazer os nossos pontos baixos? Lembra que a gente acabou de pegar aqui naquela alcinha, aquele nozinho, nesse nozinho aqui de trás, pra fazer os pontos baixos? Então, todas as nossas partes aqui dessa primeira carreira, a gente vai fazer desse mesmo jeito, pegando esse nozinho. Vamos pegar a alcinha de trás, ó, essa alcinha de trás e o nozinho do ponto baixo, ó, só o nozinho. Aqui, ó. E vamos deixar a da frente livre pra dar um detalhe na nossa bolsa, tá? Então, o laço, trago aqui pra frente, um ponto baixo. No próximo aqui, ó, pegando só essa alcinha de trás e o nozinho. Laço, um ponto baixo. No próximo, alcinha de trás, o nozinho, laço, um ponto baixo, tá? Bem soltinho, bem bonito. Então, a gente vai fazer desse mesmo jeito por toda a nossa volta, tá? Quando eu voltar ali no início, eu venho mostrar pra vocês o fechamento. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo os pontos baixos, tá? E aqui ficamos com um total de 48 pontos, tá bom? Aqui, a partir de agora, é só subida, não vamos fazer mais aumento nenhum. E agora, vamos pro fechamento, que é o mesmo fechamento que a gente utilizou na base, o fechamento de ponto baixo centrado, tá? Solto aqui a minha laçada, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, ó. Coloco a alcinha na agulha e trago aqui pra trás. Acerto bonitinho, vou vir no meu primeiro ponto que a gente fez, ó. Entro bem aqui no centro, deixando uma perninha pra cada lado, tá? Volto essa alcinha na agulha, ajusto aqui o fio do rolo, laço, trago aqui pra frente, ó. E fecho, fazendo o meu primeiro ponto. E agora, seguimos fazendo ponto baixo centrado, do mesmo jeito que a gente fez a nossa base, tá? Ó. E vamos fazendo assim, ó. Sempre ponto baixo centrado. Lembrando que aqui é um pontinho para cada ponto de base, tá? Não temos aumento nenhum. E agora, vamos seguir desse jeito, gente, até a gente ter a quantidade de carreiras que a gente deseja. Aqui pode ser que fique um pouquinho assim, porque conforme a gente vai subir nas carreiras, a gente vai dobrando ela, tá? Mas conforme a gente for subindo, também vai acertar essas carreirinhas, ok? Então, depois ela vai acertando também, tá? Vou subir as minhas carreiras aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Fiz 12 carreirinhas. Fiquei aqui com 12 centímetros de altura, tá bom? Aqui é a parte mais baixa, o tamanho ideal, tá? Agora, eu vou cortar aqui uma pontinha do meu fio pra gente fazer o arremate. E logo a gente vai começar a fazer as laterais aqui, tá? Aquelas laterais que sobem. Então, aqui que eu faço? Solto a minha laçada. Venho aqui com a minha agulha de trás pra frente, ó, no primeiro ponto. As duas alcinhas de cima. Laço, trago pra trás. E agora, eu vou vir fazer o arremate aqui, ó. Primeiro, eu vou passar pelo nozinho. E depois, eu vou sair no meio das duas alcinhas, tá? Laço e trago pra cá. E eu já vou aproveitar pra esconder atrás
das perninhas dos pontos baixos, tá certo? Ó. Então, a gente esconde aqui. Até uma altura, depois vamos dar o pininho de cola, tá? Ó, então, vai ficar assim, tá certo? E agora, vamos fazer a divisão aqui dessa parte da lateral. Vou pegar aqui alguns marcadores pra facilitar, tá bom? Caso você não tenha marcador, é só pegar aí alguns pedacinhos de fio. Aqui, vou pegar aqui essa quantidade, vou pegar 6 marcadores. Pra facilitar aqui nessa parte da divisão, tá? Aqui, como que a gente vai fazer, gente? A gente vai dobrar primeiro essa parte do meio. Vocês podem acompanhar aqui a parte do meio da base, tá? Então, vocês vão apertar aqui e dobrar na mesma divisa dessa linha aqui, ó. Os dois lados, ó. Então, vai ficar assim, essa parte do meio. Tem que ser bem certinho aqui. Dobrei aqui. E agora, eu vou marcar esse pontinho que ele tá deitado. Tá vendo que eu tenho um pontinho deitado e os outros estão de pezinho aqui, né? Então, vai ser esse pontinho que eu vou marcar, ok? Desse lado a mesma coisa, ó. Tem o pontinho que tá deitadinho e os outros que estão retinhos. E é esse também que eu vou marcar. Ó, então, vocês olhem aí pra ver se é esse mesmo. Ó, acho que esse aqui no meu vai ter que ficar um pra cá. Certo? E agora, a gente vai separar a mesma quantidade depois desse marcador do mesmo jeito. Então, eu vou deixar 6 separadinhos, ó, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? E fica assim, ó. Essa aqui vai ser a parte da lateralzinha. Caso vocês queiram aumentar, é só aumentar a mesma quantidade aqui de pontos para os dois lados, ok? Então, vocês podem aumentar tanto a mais e tanto a menos. E aqui vai ser a parte central, tá? Para vocês verem. E aqui nessa parte do meio, dos pontos que não estão marcados, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, eu tenho que ter a mesma quantidade dos dois lados, ok? Eu acho, gente, que eu vou separar 7 de cada lado. Pra diminuir um pouco essa parte central, tá? Ó. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Deixei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos dois lados, a gente faz esse mesmo processo. Então, como falei pra vocês, dá pra vocês modificarem aí. E aqui nessa parte central, onde não tem marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Tem que ser exato essa contagem aí, tá? Esse aqui do meio eu posso retirar por enquanto. Por enquanto, perdão. E agora, vamos continuar somente com esses marcadores aqui, tá? E agora, vamos começar aqui a nossa parte que sobe. Eu vou mostrar pra vocês um lado, mas depois eu vou mostrar o início do segundo. Porque na aula anterior eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui, a gente vai começar a fazer com o sentido do crochê, tá? Porque não vai ter nem frente e nem parte de trás, tá bom? Então, aqui a gente vai começar qual lado vocês acharem melhor, qual lado vocês preferirem, né? Como eu sou destra, eu vou começar daqui e vou vir pra cá. Quando eu for fazer essa lateral, eu tenho que virar aqui, pra começar daqui, pra vir pra cá, tá? Então, vamos lá. Aqui, como a gente tá fazendo ponto baixo centrado, eu vou continuar fazendo ponto baixo centrado. Pego aqui minha tirinha de fio,
Vou vir no meu primeiro ponto. Aqui a gente tá marcando a alcinha, mas é nesse ponto aqui, ó. Nesse primeiro pontinho. Venho aqui, trago o meu fio pra frente, laço e fecho. E agora, eu vou caminhar fazendo ponto baixo centrado, um ponto pra cada pontinho de base, tá? Ó. E eu já vou aproveitando pra arrematar essa partinha aqui. Então, aqui é um pontinho pra cada ponto de base. Por enquanto, tá? Nas outras, a gente vai começar a fazer diminuições. Pra vocês verem. Então, vamos seguindo aqui. Fazendo esses pontinhos. Caminhei aqui com os pontos baixos centrados e ficamos somente com esse que tá marcado, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o meu fio, que aqui a gente só vai fazer o fechamento, tá? Toma cuidado pra não cortar pouco. E aqui a gente vai trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Solto a minha laçada e o fechamento eu vou fazer bem aqui onde tá meu marcador, ó. Solto essa laçadinha, vou vir nessas duas alcinhas, laço esse meu fiozinho, trago aqui pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, aquele mesmo fechamento que eu mostrei pra vocês aqui pra finalizar. Pego o nozinho pra depois sair nessas duas alcinhas aqui do meio. Laço e trago aqui pra trás, certo? Então, é pra vocês verem. Aqui é a nossa primeira carreirinha. Caso você queira fazer as duas partes juntas, essas duas laterais juntas, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer do mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês, mas vão começar dessa parte aqui, ó. Ó, nessa parte aqui vocês vão começar. E vão continuar até aqui, mas eu vou fazer primeiro um lado, depois eu faço o outro. Não, acho que eu vou fazer as duas juntas já mostrando pra vocês, tá? Então, vamos lá de novo. Então, ó, pra vocês verem, eu finalizei aqui, mas eu vou iniciar aqui. Vem aqui. No pontinho que tá marcado, tá? Ó, laço, ponto baixo centrado, laço e fecho. E vamos seguindo fazendo aqui um ponto pra cada pontinho de base, tá? Acho que assim vai ajudar vocês melhor, tá? Porque eu vi que na minha primeira aula, vocês gostaram bastante, mas teve algumas pessoas com dúvida, tá bom? Ó, então, segui fazendo meus pontos e cheguei aqui onde tá o marcador. Corto o meu fio pra gente fazer o arremate, tá? Solto aqui a alcinha, vou vir aqui aonde tá o marcador. Pego aqui nessas duas alcinhas com a agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás e vamos fazer o arremate de novo dessa carreirinha, tá? Ó. Então, vou vir aqui, ó, no nozinho primeiro pra depois sair no meio das duas alcinhas. Tá vendo? Agora, eu venho aqui, laço, trago aqui pra trás. E venho escondendo aqui por entre as perninhas dos pontos. Segura aqui, gente, só pra não desmanchar aqui essa parte do arremate, tá? Ó. Venho escondendo aqui. Ó, então, já fiz a minha primeira carreira dos dois lados, tá? Então, aqui a gente acabou iniciando e aqui finalizando, tá? Então, como eu falei pra vocês, não vai ter parte da frente nem a parte de trás, tá? Então, a gente tem que fazer desse jeito mesmo, ok? Aqui eu já posso tirar os meus marcadores, porque aqui a gente não vai precisar mais. Aqui eu já sei aonde eu preciso começar e finalizar. Só esconder essa pontinha e depois eu arremato, tá? Ó. Então, vamos lá para nossa segunda carreirinha. E a gente vai fazendo junto, ok? Agora, vai começar as diminuições, tá certo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir no meu primeiro ponto e vou trabalhar normalmente, tá? Venho aqui no ponto baixo centrado.
laço esse meu fio. Trago aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto, tá? Agora, depois eu vou fazer a minha diminuição. A gente vai fazer duas diminuições por carreiras. Uma no início e uma no final. A primeira, a gente não faz logo na chegada, a gente vai fazer em seguida. Então, vamos fazer a nossa primeira diminuição. Venho no meu primeiro ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra frente, não vou finalizar. Vou vir no próximo ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra frente e fecho. Essa é a minha primeira diminuição, tá? E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados normalmente aqui. Ó. Do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior, tá? Então, aqui vai ser ponto sobre ponto. Lembrando que depois a gente tem que arrematar essas pontas aqui, tá? Não tem jeito aqui, gente. Tem que cortar em todas as carreiras. Mas aqui, a gente vai fazer umas 4 carreirinhas só em cada lado. Ó. Puxar aqui esse fiozinho. Cheguei aqui nos meus 2 últimos pontinhos. E eu vou fazer a minha diminuição novamente. Venho no meu primeiro ponto, laço, trago aqui pra frente, não finalizo. Venho no segundo, laço, trago aqui pra frente e agora fecho tudo junto, tá? Deixa eu só deixar bem próximo essa alcinha aqui pra ficar bem bonito. Então, venho no meu primeiro ponto, laço, trago pra cima, no próximo, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, tá? Então, a gente tem que finalizar aqui tudo junto, ó. Então, fiz aqui a minha segunda diminuição da carreira. Corto o meu fio de novo e vamos pro arremate. O arremate, a gente sempre vai fazer, ó, no arremate da carreira anterior, ó, que foi esse daqui que a gente fez, lembra? Então, eu venho, solto a minha alcinha, vou vir aqui nesses dois, ó. Laço, trago aqui pra trás. Passo por dentro do nozinho e venho nas duas alcinhas aqui. Do mesmo jeitinho. Laço e trago pra cá, ó. E fiz aqui o meu fechamento de carreirinha, tá? Ó. E aqui a gente esconde essas pontinhas pelas perninhas dos pontos. E depois a gente arremata tudo, tá? Então, fiz aqui minha segunda carreira. E agora, vamos fazer a segunda carreira dessa parte de cá, ó. Olha pra vocês verem. Finalizei aqui e vou iniciar desse lado de cá. Então, venho. O primeiro ponto a gente faz normal. E aqui nos 2 próximos a gente faz a diminuição. Venho aqui, laço, não finalizo, venho no próximo laço e finalizo tudo junto, tá? Lembrando que é ponto baixo centrado. E sigo aqui com a mesma sequência de um ponto para cada pontinho de base. E aqui, gente, é do mesmo jeitinho que eu mostro, tá? Por isso que eu falei pra vocês na aula anterior que era só voltar um pouquinho a aula, tá? Só que eu acho que vocês ficaram com dúvida só nessa parte aqui, de onde que vocês iam começar e onde ia finalizar as duas partes, né? Então, aqui vocês vão fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, meus amores, fiz aqui as duas carreiras dos dois lados, tá? Vamos pra terceira. Tensionando bem o fio. Pego aqui o meu fiozinho, vou vir no meu primeiro pontinho aqui desse lado, tá? Sempre o sentido que a gente trabalha, tá bom? Entro aqui dentro, ponto baixo centrado. O primeiro a gente sempre faz normal, ó, laço, trago aqui pra frente. E agora, a partir do segundo, a gente vai fazer a diminuição. Mas aqui, ó, se vocês repararem, já temos a diminuição aqui. Então, eu também tenho que entrar aqui como se fosse o ponto baixo centrado, ó. Bem na diminuição. Na parte de trás, é um ponto baixo, tá vendo? Só na frente que fica cruzadinho. Então, eu entro bem no meio aqui. Saio uma pontinha pra cada lado, uma perninha pra cada lado. Laço, trago aqui pra frente, não finalizo e venho no próximo, ó. Uma perninha pra cada lado também. Laço, fico com 3 alcinhas na agulha, laço e agora eu finalizo, tá?
e sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base até eu chegar nos meus dois últimos ali do final. Então, aqui, meus amores, cheguei nos meus dois últimos pontos, né? Que é um ponto baixo normal e também a diminuição, tá? Então, vamos fazer a diminuição aqui também. Então, vem aqui, ó. Caso você tenha dúvida se é ou não é os dois últimos pontos, é só vocês olharem aqui. Aqui, a gente fez o fechamento, lembra? E aqui temos duas alcinhas, então é sinal que temos os dois pontos. Caso você chegue aqui só tenha a diminuição e essa alcinha, desmanche porque você fez ponto a mais aqui, tá? Então, eu entro aqui, laço, trago aqui pra frente, não finalizo e vou vir na diminuição de novo. Bem no ponto baixo centrado, ó, uma perninha pra cada lado. Laço, trago aqui pra frente, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço e finalizo, tá? Ó. Corto novamente o meu fio. E vamos pro arremate, que a gente faz sempre em cima de arremate, ó. Aqui o primeiro, aqui o segundo. E a gente vai fazer bem aqui. Solta a minha laçadinha, vou vir aqui nessas duas alcinhas. Pesco esse meu fio, trago aqui pra trás. Agora, eu vou vir aqui pegando as alcinhas, tá? Aqui sempre fica duas, por ser diminuição. Passo aqui no meio. Trago aqui pra trás, tá? E escondo aqui entre as perninhas, pra gente ir fazendo o arremate, tá? Depois a gente dá um pinguinho de cola aqui. Ó. E tá feito aqui a terceira carreira. E agora eu venho pra cá, ó. Aonde eu finalizei, eu já venho iniciar a terceira carreira desse lado de cá. Agora, gente, tá um pouquinho desengonçado, porque a gente tá mexendo bastante com a nossa bolsa. Então, vem aqui no meu primeiro ponto, como eu falei pra vocês. O primeiro ponto a gente sempre faz normal. E agora, a partir do segundo, a gente faz a diminuição. Vem aqui no ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra frente, venho no próximo, laço, trago aqui pra frente e fecho. Continuo aqui fazendo ponto sobre ponto, até chegar nos dois últimos ali do cantinho, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês do lado de lá. Vou finalizar essa terceira carreirinha e já volto pra mostrar pra vocês a quarta. Finalizei a outra carreirinha desse lado de cá e vamos pra próxima, tá bom? Vamos aqui no nosso primeiro pontinho. Ponto baixo normal. Como já falei pra vocês, tá? Entro aqui no meu ponto. Laço, trago pra frente. Faço o meu primeiro ponto baixo centrado. E agora, depois disso, vamos iniciar a diminuição. A primeira diminuição dessa carreira. Venho aqui pra frente, laço, não finalizo, venho na próxima, laço, finalizo e fecho. E agora, a gente caminha com o ponto baixo centrado pra cada pontinho de base, até a gente deixar ali os dois últimos, tá certo? Ó. Então, cheguei aqui nos meus dois últimos e vou fazer a minha diminuição novamente. Entro no meu primeiro pontinho, laço, não finalizo, cheguei aqui no meu último, que inclusive é a diminuição da carreira anterior, laço, trago aqui pra cima, fico com 3 alcinhas na agulha, laço e fecho tudo junto. Corto o meu fio. Cortei meu fio, solto, vou fazer a diminuição aqui. Diminuição não, gente. Perdão, o fechamento na onde a gente fez o último fechamento, tá? Agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás, volto, pego aqui essas alcinhas, tá? Pra depois passar no meio da minha alcinha aqui de cima, ó. E fazemos mais uma parte, ó, tá vendo que fica bem retinho aqui? Aqui eu vou ver, acho que eu vou fazer mais uma carreirinha, caso vocês queiram fazer somente essa quantidade, tranquilo, mas acho que eu vou fazer mais uma carreira, tá? Ó, tá ficando assim. E agora, eu venho e começo desse lado de cá, ó, do mesmo jeitinho.
Vem aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo normalmente, a partir do segundo que a gente faz a diminuição, tá? Laço aqui, um ponto baixo, na sequência começa a diminuição. Laço, trago aqui pra frente, não finalizo, venho no próximo laço, trago aqui pra frente, 3 alcinhas na agulha, fecho tudo. E agora caminhamos com pontos baixos normalmente, até sobrar os 2 últimos, tá? Lembrando que é ponto baixo centrado. Depois a gente vai arrematar todas essas pontas antes de começar o zíper, tá bom? Vou finalizar aqui essa carreirinha do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês desse lado de cá. E já vem pra gente fazer a nossa última. Então, vamos lá pra nossa última carreirinha, tá? Vem aqui, gente, ó, no sentido do que eu já faço crochê, tá? Primeiro pontinho a gente faz um ponto normalmente. Laço aqui meu fio, trago pra frente, faço meu primeiro ponto baixo. E agora, vamos pra nossa diminuição. Entra aqui, ponto baixo centrado, laço pra frente, não finalizo, venho no próximo, laço, fico com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas juntas. Agora, vou fazer aqui os pontos. 1, 2... e 3, ó. Fiz só 3 pontos aqui, até chegar onde eu tenho que fazer minha última diminuição. Entro aqui dentro, laço, não finalizo, venho aqui no último pontinho, que é a diminuição da carreira anterior. Laço, trago aqui pra frente, 3 alcinhas na agulha, laço e finalizo todas juntas, tá? Ó, então vai ficar assim. Corto aqui. E vamos fazer o nosso fechamento. Solto a minha laçadinha. Como eu falei pra vocês, o fechamento sempre vai ser em cima do último fechamento. Com a agulha de trás pra frente, trago pra cá. Venho aqui em cima, pegando essas alcinhas, tá? Pra sair depois no meio. Laço e fecho aqui, ó. Então, ficou assim a nossa última carreirinha. Eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras, tá? Caso você queira completar mais uma, belezinha, tá? E outra coisa também, caso você tenha deixado mais quantidade de pontos aqui nessa lateral, você vai ter que subir mais carreiras também, tá? Olha pra vocês verem como que fica. E agora eu viro meu trabalho e vou fazer aqui a minha última carreira desse lado também. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês. Venho aqui com o meu fio, no primeiro ponto, ponto baixo centrado, tá? Laço, trago pra frente, o primeiro ponto a gente faz normalmente. Venho aqui no próximo, laço, trago aqui pra frente, não finalizo, laço, trago aqui pra frente, não finalizo, ponto, a diminuição, né? Sigo aqui fazendo 3 pontos, né, nesse caso. Ó, tem que ser ponto baixo centrado. 1, 2 e 3. Depois a gente vai arrematar todas essas pontas, tá? E agora, a minha última diminuição. Entro aqui, laço, não finalizo, vou vir aqui na última diminuição da carreira anterior, laço, trago pra frente e fecho tudo junto. E agora eu corto meu fio aqui pela última vez nessa parte. Corto aqui o meu fio. E o fechamento, puxo tudo pra fora, é sempre no último, o fechamento da carreira anterior, tá? Do mesmo jeitinho. Ó, então aqui a gente já fez as 2 partes juntas, tá? Já mostrei pra vocês fazendo junto, pra não ter dúvida, tá bom? Porque eu vi que algumas meninas tiveram dúvida nessa parte aqui. Certo? Ó. Então, ficou assim, tá? Então, aqui a gente ajusta bem. Então, cada lado já tem a sua partinha, com 5 carreirinhas cada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ajustar. E agora, eu vou arrematar essas pontas e já venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai colocar o nosso zíper. Então, pessoal, já fiz todo o arremate aqui, tá?
Então, já temos as nossas duas laterais. E agora, vamos pro nosso zíper, tá bom? Então, tem aqui meu zíper. E aqui, gente, ele vai ficar, ó, nessa parte aqui, ó. A gente só vai deixar uma aberturinha aqui pra gente colocar a argola depois, tá bom? Mas ele vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui, desce um pouquinho pra baixo e sobe de novo, tá? Ó, por isso que até que eu peguei de 25 centímetros. Pro tamanho da minha bolsa, vai dar super certo, tá? Aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou alfinetar pra me ajudar aqui. Então, vou abrir esse zíper. E eu vou fazer essa parte de alfinetar, ó, pegando aqui assim, ó. Então, eu vou colocar deixando só esse cursor pra fora, ó. Vou fazer esse processo todinho, porque eu acho que facilita, tá, gente? Eu acho que facilita e muito, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Opa. Posicionar aqui. Vou deixar assim, ó. Por enquanto. Depois, quando a gente costurar, ele vai fechar, né, gente? Então, eu vou colocar aqui. Deixo a parte do cursor pra fora. Isso aqui é só pra segurar, tá? Depois a gente vai acertando. Aqui eu não vou deixar, gente, uma quina certinha, assim, sabe? Pra não dificultar depois, na hora de fechar. Então, eu vou deixar meio que arredondadinho aqui essa parte. Pra hora que fechar, ficar bem bacana, tá? Então, aqui essa parte do alfinete não é pra fechar, né, gente? É só pra deixar no lugar que eu preciso. E depois, conforme a gente for fazendo a costura, ele vai ficando certinho, tá? E ó, como eu falei pra vocês aqui, eu tenho que tomar cuidado, principalmente aqui com essa parte aqui, ó. Porque ela não pode ficar com essa onda, tá vendo? Mas depois a gente acerta bem. Mas a gente faz aqui essa parte da alfinetagem só pra ajudar, tá? Ó. Aqui. É só pra segurar por enquanto, que depois a gente vai costurar pra ficar certinho. Então, depois, conforme eu for costurando, vai ficar legal, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí, quando eu for fechar, ele vai aproximar, ó. Ele vai aproximar, assim, o zíper. Tá vendo? Ele vai fechar aqui assim. Tá? Então, aqui eu fiz esse lado. Reparem que sobrou um pouquinho, tá? Não tem problema. Depois, qualquer coisa a gente corta aqui. Ou deixa aqui pra dentro. Depois é só dar uma costuradinha aqui pra dentro também. E agora, essa parte de cá, eu tenho que deixar bem retinho com a parte aqui, ó. Precisa ficar bem certinho aqui essa parte. Pra não ficar errado, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma ideia. Então, vou alfinetar tudo e já venho mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, dei uma posicionada aqui mais ou menos, tá? Como falei pra vocês, não vai ficar assim, ok? A gente vai começar a costura agora e a gente vai fazer essa costura o mais retinho possível, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui, gente, sempre do mesmo sentido. Então, eu vou começar sempre aqui pelo lado desse cursor aqui, tá? A única coisa que a gente precisa é que esse cursor fique bem certinho aqui, ó. Um de frente com o outro, tá vendo? Pra mim saber exatamente aonde eu preciso começar a costurar, ó.
Então, aqui, eu vou começar a costurar, ó, bem nessa direção, porque tá retinho, tá vendo? Então, eu abro aqui, ó, que agora fica agarrando um pouquinho, gente, por conta dos alfinetes que tem embaixo, né? Mas depois ele vai rodar bonitinho, tá? Então, como eu falei pra vocês, é sempre no mesmo sentido aqui. Então, eu só preciso me atentar a essa parte aqui. E, ó, eu vou começar a costurar bem aqui aonde a gente tem a nossa diminuição, tá vendo? Bem aqui. Então, eu posso até colocar a minha agulha mais ou menos no lugar que eu preciso, mas eu vou colocar de baixo pra cima. Então, aqui eu sei que eu vou começar a minha costura. E aonde eu vou começar a costura é bem aqui nessa alcinha de cima. Então, eu abro. E agora eu vou descer aqui até a parte que eu preciso, que é aqui embaixo, tá? Então, aqui, gente, a gente vai costurar assim, ó, deixando só a garrinha pra fora, tá vendo? Só essa parte da garrinha pra fora. Então, eu venho aqui um pouquinho mais longe, ó, eu só vou mostrar pra vocês aqui. Essa parte dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela tá meio que presa, né? Ó, então aqui eu trago bem no meio do meu ponto, bem no meio da minha alcinha. Isso daqui é só pra me prender. Então, aqui eu já consigo mostrar melhor pra vocês. Ó, tinha torcida ali, gente, por isso que ficou aquela pontinha lá. Agora, ó, começamos aqui a parte da nossa costura. A parte muito importante da costura de zíper aqui é não puxar demais, ficando assim, ó, esticado demais, e nem deixar assim, porque assim fica bambo. Então, eu tenho que deixar essa costura o mais fluida possível, tá? Ó. Aqui eu vou dar uma esticadinha, só pra conseguir mostrar pra vocês. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai fazer, principalmente a parte do ponto, né, de crochê. Porque aqui a gente não pode, quer dizer, perdão, tipo assim, tô aqui no meio e vou trazer pra essa alcinha de cima. Não, eu tenho que trazer o mais próximo possível de onde já tá saindo essa minha linha. Eu só dou uma entortadinha pra caminhar um pouquinho mais aqui nessa parte de baixo. Tá? Ó. Segura aqui. Dá uma olhadinha aqui nessa parte. Como aqui a minha linha é da mesma cor, eu posso até caminhar um pouquinho mais. Só que aqui eu tenho que deixar bem escondido também, tá? Aqui esses primeiros ficam um pouquinho difícil de mostrar, como falei pra vocês, porque ele tá solto ainda. Então, aqui sempre no mesmo lugarzinho, ó. A minha agulha não faço assim, eu faço sempre assim, ó. Porque aqui eu consigo caminhar um pouquinho mais com a costura do meu zíper, tá? Deixa eu virar assim, gente, pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Aí. Então, aqui a gente vai segurando desse jeito, só que eu só vou me atentando aqui pra essa parte, porque eu não posso descer muito esse meu zíper, que senão vai enganchar na hora de fechar. Então, ó, eu deixo bem certinho, bem fluido. Aqui, ó, eu tenho que caminhar um pouquinho. Se eu colocar muito próximo, não vai costurar muito bem. Então, eu coloco um pouquinho do lado e volto aqui pra onde eu preciso pra fazer minha costura. Sempre na parte de dentro dos pontos, tá? Nunca na parte das alcinhas da frente. Então, eu laço e trago pra cá. Tomando cuidado. Ó, então posiciono aqui bonitinho. Venho aqui na parte de dentro do ponto. Com minha agulha um pouquinho entortada, ó. Ó, já veio um pouquinho mais pra cá, tá?
Trago pra cá, puxo. Ó, pra vocês verem como vai ficando. Trago aqui. Venho sempre no meio do meu ponto, ó. Sempre nessa parte do meio. E cuidado pra não formar nó aqui, tá, gente? Que senão tem que cortar essa linha e começar tudo de novo. Uma costura bem limpa. E sempre posicionando principalmente essa parte do cursor aqui, tá? Então, vem na parte de dentro. Caminho um pouquinho mais, ó. E fecho. Venho um pouquinho pro lado aqui, ó, nessa parte do zíper. Venho um pouquinho pro lado aqui. E trago pra frente. Ó, tá vendo que ficou na frente da minha alcinha? Eu tenho que deixar ela na parte de dentro. E puxo tudo aqui pra cá. Tá? E a gente vai fazendo essa costura desse jeito, ó. Tá vendo que fica bem retinho? Ele tá acompanhando aqui. Eu vou costurar, gente, desse mesmo jeito até aqui embaixo. Daí eu venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a costura aqui nessa curvinha. Então, pessoal, já desci aqui costurando, tá? Essa parte aqui eu já costurei tudo. E vim mostrar pra vocês como que vocês vão fazer na curva, tá? Tanto nessa quanto nessa daqui. Aqui, gente, a gente não vai deixar assim, ó, um vinco muito grande. A gente vai deixar uma coisa mais homogênea aqui, tá? Então, ó, lembrando que a gente deixa mais na beiradinha. E aqui a gente faz aquela mesma costura que eu mostrei pra vocês. Sempre escondendo entre os pontos, não pode ficar aparecendo na frente. Aonde tem um espacinho escondidinho, a gente entra pra fazer a costura, tá? Ó. Então, daí a gente vem no mesmo lugarzinho aqui, né? Tecnicamente mais próximo, e traz pra cá. Então, a gente vai deixando uma coisa mais homogênea aqui. Ó, então a gente acaba escondendo. Vem aqui pra baixo, deixa escondidinho. Vem assim, e seguimos fazendo aqui a costura, ó. Tá vendo que não ficou um vinco muito grande? Então, é assim mesmo. A gente vem pra trás. E continuamos esse processo, segurando aqui, ó, pra ficar bem bonita essa costura desse zíper, tá? Ó. E aqui a gente vai continuando a costura o mais escondidinho possível, tá bom? Então, aqui eu vou fazer essa primeira parte da costura e já venho mostrar pra vocês como que vocês vão fazer do lado de cá. Então, pessoal, eu caminhei aqui com a minha costura, tá? Cheguei aqui bem no finalzinho. E aqui eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, ó. Nesse finalzinho, a gente vai descer um pouquinho com esse restinho do zíper, principalmente essa parte aqui, ó, que a gente finalizou, tá? Então, eu desço aqui um pouquinho pra baixo, venho aqui próximo de onde eu estou fazendo a minha costura e trago um pouquinho pra baixo, tá? Que isso daqui vai impedir que saia pra fora. Então, pode ser que nem precise fazer dos dois lados, somente de um lado já vai ficar legal. Ó. Aqui. Ó. Trago pra cá. Depois venho aqui pra baixo. Só pra gente fazer o arremate. O arremate eu vou fazer atrás do zíper, tá? Que é o nozinho de tecelão, ó. Tiro o zíper fora. E aqui eu faço o nozinho. O nozinho é o quê? Pego aqui um pedacinho do fio de malha. Fica aqui com uma alça, ó. Fica com essa alcinha. Laço, passo uma vez. Opa. Agora eu laço e passo duas, tá? E puxo aqui. Esse é o nozinho de tecelão. Vem embaixo desse mesmo nozinho que eu acabei de fazer
e faço mais um, tá? Laço, passo uma, laço, passo duas. Tiro aqui do lugar e fecho esse nozinho. E agora eu vou cortar a minha linha, tá? Corto aqui, certo? Agora eu vou pegar mais um pedaço de linha e vamos começar a costura desse lado de cá, tá? A gente tem que começar do mesmo sentido que a gente iniciou. Peguei aqui mais um pouco de linha, tá? Ó. E agora vamos iniciar o nosso processo desse lado de cá, tá bom? Aqui, como eu falei pra vocês, precisamos nos atentar principalmente aonde a gente vai começar essa costura, porque precisa estar bem retinho aqui o zíper. Lembra que a gente começou nessa linha aqui, ó? Essa linha aqui a gente começou, então vai ser o mesmo processo que a gente vai fazer. A gente vai começar na linha da diminuição, tá? Então, aqui, ó, eu vou descer um pouquinho pra baixo, porque aonde eu alfinetei tá na parte de cima, tá? Então, aqui tá mais ou menos aqui assim. Eu vou acertar aqui, peraí. Ó, então, ó, acertei aqui bonitinho, tá? Porque, como eu falei pra vocês, a gente tem que começar na mesma alcinha. A alcinha que a gente começou é essa daqui, perto do primeiro ponto. Então, eu vou começar aqui na alcinha que a gente faz o arremate, tá bom? Porque lá, a nossa diminuição começou depois do ponto baixo. Então, eu vou começar mais ou menos na mesma altura. Porque tem que ficar bem retinho aqui, ó, também a parte do crochê, tá? Ó, tem que ficar bem certinho aqui essa parte. Então, eu vou começar aqui. Deixa eu abrir aqui. Como falei pra vocês, essa parte, quando tem um alfinete, ela agarra um pouquinho embaixo, tá? Então, ó, eu demarquei bem aqui. Vejo de novo pra ver se tá certinho. Então, eu vou começar bem aqui aonde tá o pininho do meu alfinete, ó. E já venho trabalhando nessa parte que eu falei pra vocês. Ó, bem onde a gente fez o fechamento, tá? E eu sigo costurando do jeitinho que eu ensinei pra vocês do lado de lá, tá? Deixando bem fluido, tomando cuidado pra não formar nó aqui, tá bom? Então, evita pegar um pedaço muito grande de linha e vamos seguindo fazendo a costura do mesmo jeito. Aqui, gente, eu gosto de costurar sempre no mesmo sentido, por quê? Porque conforme vocês forem costurando, vocês podem ir fechando o zíper pra ver se tá certinho. Porque se caso não esteja, você consegue dar uma adaptada, sabe? Dar um truque aqui. Caso fique muito apertado de um lado, você solta do outro pra ir comparando, tá? Ó, mas como eu falei pra vocês, é do mesmo jeitinho entre os pontos, tá? Pra não ficar errado aqui. E também tomando cuidado pra não ficar bambo e deixando bem juntinho aqui nessa parte do crochê. Vou tirar esse primeiro aqui. Então, a gente deixa ele bem aqui no limite, como falei pra vocês, e vamos costurando aqui, ó. Sempre entre os pontos, pra não ficar aparecendo essa costura, tá? Ó, e na parte aqui da curvinha, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês na parte de baixo, tá? Se eu fechar aqui, ó, já tá ficando legal, ó. E aqui, como eu falei pra vocês, dá uma aproximadinha, porque tem que aproximar bem pra não ficar muito distante, tá? Deixa a mesma distância desse daqui. Tá certo? Então, vou continuar essa costura. Quando eu finalizar, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já finalizei aqui a costura do meu zíper, já aproveitei pra colocar a minha etiqueta, tá? Eu só coloquei a pontinha que tava sobrando pra dentro aqui, ó. E aqui fica assim o nosso fechamento, tá? Aqui a gente ajeita bonitinho, fica assim. Caso você ache necessário, pode passar mais uma costura,
tá? Mas olha pra vocês verem que bonitinha que fica a nossa baguete com zíper, né? Fica bem diferente aqui. Então, agora vamos pra nossa alça, tá? Então, vou reservar aqui. E agora, vamos pegar aqui o restante do nosso fio. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, meus amores, Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Vou fazer aqui um anel mágico pra gente fazer a nossa alça. Vou fazer aqui um anel mágico. Eu passo aqui esse meu fio pelos 4 dedos até eles se juntarem aqui em cima. E coloco o meu dedão. Tiro pra fora, seguro aqui o meu fio, entro dentro dessa alcinha, laço, trago aqui pra frente o meu fio, laço e fecho a minha primeira correntinha. E vou fazer aqui um total de 7 pontos, tá? Então, fiz aqui o primeiro, dentro dessa alcinha. 2, 3, 4, 5, 6, e 7, tá certo? Então, aqui é o que vai determinar a grossura da nossa alça. Agora, eu pego essa pontinha e puxo muito bem, pra fechar bem aqui essa parte. Vou juntar aqui essas pontinhas, ó, e vou começar a fazer ponto baixíssimo, pegando somente nessas alcinhas de fora, ó. Vem aqui na primeira alcinha, laço um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha de fora, laço ponto baixíssimo. Na próxima, laço ponto baixíssimo. Ó, e a gente vai fazendo pontos baixíssimos, tá? E ela vai se fechando aqui, ó, sozinha. Não precisa de muito. E ela vai fechando, ó. Aqui eu já vou aproveitar, vou pegar uma outra agulha menorzinha. E vou puxar essa ponta aqui, passando pelo meio aqui, opa, passando aqui pelo meio do nosso anel mágico, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, vai vir essa pontinha e eu puxo de novo pra fechar esse anel mágico, tá? E sigo aqui fazendo os pontos baixíssimos que falei pra vocês, ó. Somente nessa alcinha de fora. Conforme a gente vai subindo agora, só vai aparecer somente uma alcinha mesmo, tá? Ó. A gente vai fazendo aqui os pontos baixíssimos, até a gente ter aqui, ó, a quantidade em centímetros que a gente precisa pra nossa alça, tá? Vou fazer aqui uns 20, 25 centímetros e já mostro pra vocês aqui. Mas antes eu vou passar aqui, ó, vou arrematar essa ponta. Na real, gente, se vocês desmancharem aqui, ela já não vai sair, ela já não vai ficar solta. Porque conforme a gente vai fazendo os pontos, ela vai pegando em algumas alcinhas. Mas a gente vai fazer esse processo. Ó, então, fiz aqui algumas carreirinhas. Tá? E agora eu venho com uma agulha menor de novo. E vou meio que abrir aqui, ó, e passar por algumas alcinhas. Só que eu só vou tomar cuidado pra não passar pela parte de fora. Então, eu dou uma olhadinha aqui pra ver se não tá aparecendo a parte de fora. E puxo, ó. Ela não pode aparecer nessa parte de fora. Aí, eu subo aqui mais algumas carreirinhas. Ó. E corto esse excesso, tá? Já venho cortar aqui pra vocês verem aqui. Eu corto essa ponta. Pronto. Agora não tem perigo de soltar. E eu vou seguindo fazendo essa alça até eu ter a quantidade que eu quero aqui em centímetros. Então, pessoal, fiz aqui as minhas carreiras, tá? Subi a quantidade que eu precisava. E aqui, se eu medir, a gente ficou com
27 centímetros de alça, tá? Agora, eu vou cortar aqui o meu fio e vou fazer o fechamento. Ó, solto toda essa alcinha aqui pra fora. E agora eu vou vir com a agulha um pouquinho menor pra mim fazer o fechamento aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar por essas alças puxando. Puxei essa primeira alça, venho na próxima alcinha, ó, passo por dentro, por baixo dela, puxo de novo pra fora, viro aqui de novo, venho nessa próxima alcinha, ó. Puxo aqui de novo. Nessa alcinha, passo por baixo dela. Puxo aqui de novo. Na próxima aqui e última, e puxo de novo, tá? Então, a gente vai puxando aqui até o finalzinho. E agora, eu vou puxar de uma vez só, ó. E vai fechar aqui toda essa parte. Agora, eu venho com a minha agulha menorzinha de novo e vou passando por dentro da própria alça pra esconder essa ponta e também disfarçar esse biquinho, ó. O biquinho vem pra dentro e aqui a gente vai passando, tá? Vou puxando aqui. Até esconder muito bem. Depois, a gente corta o excesso. Ó. Puxei bem, dou mais uma puxadinha. Corto aqui. Cortei, dou mais uma tensionadinha, tá? E agora, vamos passar aqui a nossa argola articulada. A gente atravessa aqui na nossa alça, ó. A gente atravessa nela totalmente. Eu, particularmente, gosto dessa argola articulada maior, tá, gente? Eu acho que fica bem elegante, tá? Mas caso você prefira a menorzinha, como falei pra vocês, eu vou deixar também na descrição o link da argola articulada menor, tá? De 2,6 centímetros, se eu não me engano, tá? Agora, a gente vai reservar ela e vamos fazer o nosso tassel. Então, meus amores, peguei aqui uma agendinha, tá? Uma agendinha aqui que a gente usa, só pra gente ter de molde. E aqui, o meu porta-tassel, né? Lá da loja Matilda. Vou pegar aqui a minha chave Allen pra tirar o parafusinho, tá? Tiro aqui o parafuso, gente. E reservo ele, tá? A gente reserva ele aqui pra não perder, tá? Aqui agora, gente, ó, já venho tensionando o fio. E eu vou passar aqui, gente, 4 vezes, 4, 5 vezes. Lembrando que, ó, o copinho nosso não é tão grande. Então, se você passar muitas vezes, não vai entrar dentro do copinho, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, uma quantidade que eu acho correta. Então, vou passar aqui 1, 2, 3, 4. Vou passar 5 vezes. E 5. Eu acho que vai dar, tá? Aí, eu venho, corto aqui uma ponta. E venho com outra pontinha, um outro pedaço, que já vai aumentar a quantidade de tiras aqui do nosso tasselzinho, tá? Ó. Então, eu pego aqui essa tirinha e vou passar por baixo dessas outras aqui, ó. Deixo bem no meio. E vou fazer aqui uns 2 a 3 nozinhos, tá? Ó, deixar bem nessa parte aqui de cima. Puxo bem, fiz um. Agora eu faço o segundo, tá? Ó. Agora, eu puxo pra fora aqui essas tirinhas que a gente fez, tá? E vai ficar assim.
Agora, eu vou encaixar dentro do copinho. E eu vou deixar essa parte aqui do meio bem na divisa aqui do parafusinho, tá? Do buraquinho do parafuso, porque daí quando entrar o parafuso vai travar bem embaixo do nó, tá? E no meu ver, eu acho que fica bem mais preso. Encaixo aqui, tá? Deixo assim, dou uma olhadinha pra ver se tá legal. Ó, que ficou bem cheio, né, gente? Ficou bem cheinho. E agora eu venho e coloco o parafusinho, tá? E aperto aqui com a minha chavinha. Até quase no final, tá? Por que eu falo aqui, gente, quase no final? Porque eu já reparei que se vocês apertam tudo até o final, ele perde a parte da rosca, né? Que acaba entrando tudo pra dentro. E se puxar, vai sair com parafuso e tudo. Então, eu deixo uma pontica de nada pra fora, assim, sabe? Quer ver? Bem pouquinho mesmo, ó. Só assim. Tá vendo? Só tem o sinalzinho do parafuso pra fora, porque assim, se caso puxar, ele não vai sair, ó. Tá vendo? Fica bem firminho. Agora, eu vou cortar essa parte aqui no meio, essas tiras. Corto aqui essas tiras no meio. E agora, eu venho acertando o tamanho desse tasselzinho, tá? Ó. Eu vou cortando aqui aos pouquinhos pra ficar do jeitinho que eu quero, tá? Vou tensionando também o que precisa ser tensionado. E venho acertando aos poucos, gente, pra não diminuir muito o tamanho e não ficar muito curto, tá? Então, a gente vem aos pouquinhos, ó. Gente, essa tesoura é da minha época da escola. Vou comprar uma mais bonitinha. Ó, então a gente vai cortando até eu achar que tá bem retinho, tá? Vou ajeitando, vou cortando. Esse processo a gente faz com bastante cuidado, tá? Ó, então quando eu tiver bem acertadinho, eu volto aqui mostrar pra vocês. Então, pessoal, já finalizamos aqui os nossos processos, tá? Olha, pra vocês verem, ainda sobrou um pouquinho de fio. Então, ainda sobrou um pouquinho. Então, um rolo deu pra gente fazer a nossa bolsa e ainda sobrou um pouquinho, tá? Então, aqui, fechei a minha bolsa. E agora, vamos aplicar os nossos elementos. Então, vamos colocar aqui a nossa alça. Ó. Aqui eu atravesso. Aqui, ó. Tem que ser na mesma altura, tá? Eu tô atravessando embaixo da última carreirinha. Pronto. E agora, a gente vai colocar o nosso tassel bem aqui nessa parte da frente. Peraí. Girar aqui um pouquinho a minha argola. E aqui adicionamos na parte da frente. Deixa eu só inverter aqui que ficou o parafuso pra frente. E tem que ficar de ladinho. Aí. Então, ficou assim a nossa baguete com zíper. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui.
Se você assistiu todo esse tutorial, comenta aqui embaixo Ferrari para saber que você assistiu tudinho desde o início até o final. E não se esquece de utilizar o meu cupom na NAH para vocês garantirem todos esses materiais e muitos outros materiais para suas bolsas lá no site da loja Matilda. Tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!